meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do segundo episódio da 11ª temporada, Em Busca de uma Missão. Então vamos lá, né? Como eu falei, a abertura é totalmente diferente, não tem mais anteriormente Ninjago, e também não mostra mais o nome dos personagens, o panorama, não. Ela é bem simples, tem um fundo vermelho e vai passando um monte de imagens do episódio anterior. Esse é o novo molde das aberturas de Ninjago a partir de agora. Pois é. Mas, uma coisa boa, nós temos o retorno de The Wicked Whip com um novo remix, que é The Wicked Whip, ou então o remix perverso, né? E aí vai uma curiosidade, essa temporada na verdade eram para ter 2 remixes de The Wicked Whip. A versão Wicked, durante o capítulo de fogo, e a versão Miracle durante o capítulo de gelo, né? Mas simplesmente descartaram The Miracle Whip, mas ainda tá aí na internet para quem quiser ouvir. E eu gosto bastante da versão Miracle. Mas enfim, quem faz a narração do título do episódio aqui no Brasil é o dublador do Wu. Mas lá fora, né, no idioma original, quem narra, né, o nome do episódio é o Lloyd. É como eu falei, né, vai mudando o narrador. Não sei porque aqui botaram o do Wu de novo. Mas, enfim, né? O nome do episódio se chama Em Busca de uma Missão. E aí que tá, os ninjas, eles estão fora de forma, que nem nós vimos no episódio anterior, né? E o Lloyd entra numa sala onde o Mestre Wu tá meditando. Ele diz, mestre, eu sei que você tá meditando, eu não quero te interromper e tal, então eu vou esperar. Só que aí o Lloyd fica meio desengonçado, ele bate numas velas e tal, fica fazendo uns pigarros. E aí o Mestre Wu pergunta o que é que o Lloyd quer, né? Ele comunica que a equipe decidiu partir em uma missão para voltarem a ficar em forma e serem ninjas melhores. O problema é que eles não conseguiram pensar em uma missão, então ele quer saber se o mestre pode dar uma dica para eles. O Wu fica irritado, dizendo, vocês ficaram tão preguiçosos que nem conseguem pensar numa coisa para fazerem sozinhos. Vocês não conseguem pensar sozinhos, por si mesmos, em algo para fazer, então não venham me pedir uma dica de missão. Saiam por aí em busca de uma missão, pois as aventuras não surgem para aqueles que ficam esperando, e sim para aqueles que as procuram, né? Então, façam isso, procurem uma missão. O Lloyd volta para o pátio de treinamento, né? Vê os ninjas lá treinando, e informa que o Mestre Wu está de mau humor, e mandou eles se virarem, né? O Kai resmunga que já tem 5 minutos que ele está pensando, mas não conseguiu ter nenhuma ideia. Então o Jay sugere que uma mudança de ares possa ajudá-los. Então eles vão lá para o sino sagrado da divindade, que eles transformaram em Ofurô, né? Mas também não deu certo, eles não conseguiram nenhuma ideia. Eles decidem que precisam de um vilão. Um deles até sugere a Ultraviolet. O Kai diz que prefere enfrentar o Kyo, mas ambos estão presos em Cryptarium. A Nia sugere o Mestre Chen, mas, ele tá no reino dos mortos. Outra sugestão é o Python, mas ninguém sabe onde ele está e levaria muito trabalho para eles encontrarem o Python, né? A verdade é que não existem mais vilões, com exceção do Garmadon, né? Mas onde quer que ele seja, ele não é um problema no momento. Então a Nia diz que talvez isso seja um exagero, eles não precisam procurar um vilão, eles podem muito bem ir atrás de criminosos, né? E o Zane até sugere que eles vão até a delegacia para falar com o comissário de polícia. Eles vão até lá, ele ainda está trabalhando naquele barco em miniatura, né? Ele pergunta o que é que foi dessa vez. Foram piratas robôs, zumbis de lava, mas eles, não, a gente só quer te ajudar a pegar alguns bandidos e tal. E aí, tem alguma coisa para nós? Só que o comissário diz que ultimamente está tudo tranquilo e eles não têm nada para oferecer aos ninjas. Então, um policial chamado Jimmy entra na sala, né? O comissário pergunta o que foi, o que aconteceu, e ele diz que receberam uma denúncia de contrabando ilegal de bebida nas docas. O Lloyd diz que eles cuidam disso, né? E eles vão correndo, só que eles acabam perdidos na cidade, até que finalmente encontram o depósito. Mas quando chegam lá, é apenas um vendedor de suco de ameixa. Não tem nada de errado nisso. Então eles voltam para a delegacia e a Nia diz, qual é? Tem que ter alguma coisa, comissário, pra gente. O Jimmy chega falando que está acontecendo um tumulto em Cryptarium, né? Eles vão correndo até lá. Só que os presos estão assistindo a um filme e o guarda Noble, né? Ele fala que foi apenas uma discussão simples e eles já resolveram. Uma discussão simples entre os prisioneiros.
Então, já que eles estão ali, eles aproveitam para ver o que é que o Kilo tá fazendo. Ele pode estar tramando alguma, né? Só que não, o Kilo, ele só tá terminando de pintar um quadro. É isso. E o quadro é um cãozinho segurando uma banana de dinamite. Super normal, né? Porque o cãozinho tá aprendendo a controlar a raiva, assim como o Kilo, né? E pintar o deixa relaxado. Eles não estão nem aí, só dizem, ah, tá, Kilo, tá. Ele fica segurando o pincel assim, né? Tentando controlar a própria raiva. O Jimmy volta informando que tem um gato preso numa árvore. Eles vão tentar resgatar o gato, que desce sozinho da árvore e volta pra dona, né? Ele se chama Senhor Bigodes. Os ninjas vêm do outro lado da rua um banco sendo assaltado, vão correndo até lá, vão lutando, né? Acabam com os bandidos, só que na verdade eles não passavam de atores de um filme. E o diretor manda cortar, né? E ele pergunta quem mexeu no roteiro, porque isso não estava lá. Inclusive, isso é uma referência, né? Pois esse diretor parece muito com o Steven Spielberg. Mas, enfim, os ninjas voltam para a delegacia e o Jimmy vai cada vez trazendo problemas menores. Tipo, alguém esqueceu de limpar o corredor, alguém pegou o último rolo de papel higiênico. E na outra vez o Jimmy nem traz nenhum problema, nenhuma coisa para os ninjas resolverem. Ele traz uma caixa de rosquinha para eles, né? E aí que tá. Ninjago City é uma cidade enorme e não tem crime. Isso é bem notável, né? E o Kai tá tão irritado que ele vira pro comissário e pergunta por que ele nunca termina de pintar esse mini barco. Ele diz, o quê? Deixa pra lá. E o Lloyd diz que eles são ninjas, eles precisam de ação, de suspense, de perigo. E aí o Jimmy oferece um trabalho para os ninjas, ajudar com a papelada. Eles vão, fazem isso e tem muita papelada. Eles voltam pro monastério de Spinjitzu exaustos, porque estão entediados. Foi muito trabalhoso e eles não conseguiram achar uma missão ainda. O mestre Wu tá lá com a galinha dele, ele só fica... Ai. Os ninjas vão pra uma sala, ligam a TV e tá tendo uma matéria lá, né, da Gale Gossip, e ela está com Clutch Powers, que é o maior aventureiro, explorador, arqueólogo de Ninjago, né? E ele descobriu uma coisa, uma pirâmide misteriosa no deserto da perdição. A Gale pergunta, né, o que é que o Clutch pode dizer sobre a pirâmide. Ele, nada, eu nem cheguei a entrar lá e nem pretendo fazer isso. Lá tem todo tipo de armadilha. E aí ele vai citando alguns, tipo espinhos, pontes que caem, passagens secretas, enfim, muitos tipos de armadilha. Ela, qual é? Esse é o seu trabalho, explorar aí missões perigosas. Você é um explorador, não é? O Clutch só cruza os braços e fala, e daí? Ela, bom, e daí que alguém precisa entrar lá, né? Aí ele, não, só um ninja sobreviveria ao que tem lá dentro. Eu tenho cara de ninja. Ela, não, ele, então tá explicado, porque eu não entrei, né? Então o Lloyd e os outros ficam empolgados, pois encontraram a missão que eles estavam procurando, né? E aí eles vão arrumar as coisas e a Gale diz, parece que essa pirâmide vai continuar um segredo, porque ninguém vai entrar lá. E ela sai da frente da câmera, né, e vai resmungar com o Vini, que ela se arrumou todinha pra nada. E aí meio que a cena vai se aproximando de uma placa que tinha atrás, né, de onde a Gale e o Clutch estavam, e essa placa tem uma gravura, uma ilustração, né, de uma serpentine. E essa serpentine parece muito com a que o Zane viu na visão dele no episódio anterior. E assim se encerra o episódio. Episódios de 11 minutos, são bem curtinhos, né? E o Clutch Powers, ele já foi mencionado em Ninjago antes, lá no 9º episódio da primeira temporada. Foi ele que encontrou uma das lâminas Feng prateada e criou a taça da lâmina lá, né? Pra aquela competição em que o Lu e os Ferreiros Reais ganhavam todos os anos. Mas enfim, o Clutch Powers também é um personagem que apareceu pela primeira vez num próprio filme da Lego, em 2010. Eu fui pesquisar a data, foi em 2010. E a personalidade dele é totalmente diferente do filme para a série. Tanto é que nós podemos levar, né, como se o Clutch do filme fosse um Clutch diferente da série. Assim como os personagens de Ninjago são diferentes de Lego Ninjago, o filme, né? Eu prefiro o Clutch do filme do que o da série. Eu não gosto da personalidade dele aqui. Mas é isso, né? É o que dá pra fazer. É isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
Fique em meus corações, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e ninjas nunca desistem. Tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were